Seja muito bem-vindo. Você está no canal O Mundo do Futebol. A bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para trazer os jogos dessa terça-feira, dia 4 de agosto de 2026. E é lógico, os resultados dessa segunda-feira. Vamos trazer tudo aqui. Começando aqui por os jogos da terça. Jeju SK da Coreia do Sul contra o Bayern de Munique. Jogo amistoso, 8 horas da manhã, nessa terça-feira. Beleza? 3 horas da tarde, terceira fase pré da Champions League, jogo de ida, né? Jogo de ida. 3 horas da tarde. Sparta Praga da República Tcheca contra o Lyon da França. Repito, 3 horas da tarde. Vamos lá, gente. 3 horas da tarde nessa terça-feira vamos ter o Union Saint-Gilloise contra o Bodo Glimt. 3 horas da tarde nessa terça-feira, fase pré-Liga dos Campeões, jogo de ida. 3h45, Le Havre da França contra o Ipswich Town da Inglaterra. 3h45 da tarde nessa terça-feira, jogo amistoso. Vamos lá, gente. Botafogo e São Paulo, Campeonato Brasileiro Sub-17, 4 horas da tarde nessa terça-feira. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Essa terça-feira vai marcar a primeira rodada da Leagues Cup, né? É uma competição que temos na América do Norte, né? Na América do Norte aqui. E vamos aos jogos. Pachuca e Cincinnati. Pachuca do México e Cincinnati dos Estados Unidos, 8h55 da noite, nessa terça-feira. O Charlotte, aqui dos Estados Unidos, vai encarar às 9 horas da noite o seguinte time. Vamos lá, gente. O Charlotte vai encarar aqui o Pumas, 9 horas da noite. 9h30 da noite, vamos ter o jogo entre Minnesota e Juárez. 9h30 da noite, aqui nessa terça-feira também. Ambos os jogos que eu estou citando pela primeira rodada da Leagues Cup, nessa terça-feira. Vamos lá, gente. Real Salt Lake contra o Tigres do México, 11h05 da noite, nessa terça-feira, pela primeira rodada da Leagues Cup. Vamos lá, gente. Já começando os resultados dessa segunda-feira. O Celtic venceu o Dundee por 1-0 na estreia na primeira rodada, né, do campeonato escocês. Aqui mais um resultado, galera. Sarmiento 2, Independente Rivadavia 1, campeonato argentino. Vamos lá, gente. Nacional Asunción 2, Recoleta 3, campeonato paraguaio. Corinthians 1, Flamengo 0, campeonato brasileiro feminino, primeira divisão. Grêmio Prudente 0, Linense também 0, Copa Paulista. Vamos lá, gente. Esses dois resultados aqui, um é do sábado e o outro do domingo, tá? Eu não passei aqui. O América de São José do Rio Preto venceu o Itaquaquecetuba por 3-0 e se classificou para a Série A4 do Campeonato Paulista na próxima temporada, né? Ou da próxima temporada. De quebra, o América de São José do Rio Preto vai encarar o Independente de Limeira na final da divisão, né, da quinta divisão, no caso, do Campeonato Paulista, né? E veremos quem será o campeão. Bom, gente, lembrando que o América já subiu, tá? De São José do Rio Preto para a Série A4 do Campeonato Paulista na próxima temporada. Bom, Americano de Campos 1, Resende 0,
do Americano de Campos volta à primeira divisão do Campeonato Carioca para 2027. De quebra, conquistou o título da Série A2 do Campeonato Carioca nessa vitória por 1-0 em cima do Resende, né? E, como falei, está de volta à primeira divisão. Bom, gente, ainda falta um resultado para passar, mas aqui nesse... Vou gravar 2 áudios, né? O que eu vou trazer é uma espécie de pré-jogo, vou fazer um pré-jogo aqui, né? Do Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique vai fazer mais um amistoso nessa terça-feira, às 8 horas da manhã, né? Horário de Brasília, eu já passei aí o horário do jogo, inclusive nos áudios acima. Esse jogo vai acontecer no Jeju World Cup, né? Que é o estádio do Jeju SK, né? Lá na Coreia do Sul. E vale dizer, gente, já passando alguns detalhes sobre esse jogo amistoso, vou começar passando sobre o Jeju United. É o terceiro nome diferente que esse clube tem, tá? Esse clube foi criado em 1982 e Ilkong foi o primeiro nome. Acho que o segundo nome, pelo que eu entendi, foi Sheffield Bom. Posso estar errado aqui, tá? Nesse segundo nome que eu tô realmente me esquecendo aqui. E só o terceiro nome é que virou o Jeju United. Detalhe, só virou esse nome, Jeju United, porque hoje em dia, né, mais precisamente desde 2005, né, na verdade, esse clube se mudou para a ilha de Jeju, na Coreia do Sul. Aí, representando a ilha, colocaram o nome da ilha, no caso, né, onde o clube é localizado, que é Jeju World Cup, o estádio dos caras, né? Detalhe, gente, esse clube já foi campeão da K-League, que é a liga da primeira divisão, né, do futebol coreano. Esse clube já foi campeão no ano de 2000, né? Vice-campeão em 2010 e vice-campeão pela última vez em 2017, né? Esse clube que, vale dizer, conta com um jogador brasileiro, o Emerson Negueba, né? Esse jogador passou pelo Flamengo, inclusive, Emerson Negueba, que quando você vai pesquisar o nome dele, não tem nada a ver com Negueba, né? Mas tudo bem. Quem também joga lá e já passou pelo futebol brasileiro é o Tobias Figueiredo, passou pelo Fortaleza, né? Aqui no Brasil, se muito me engano, acho que passou na Série B, mas eu não estou lembrado por quem, gente. Também. E bom, são jogadores conhecidos, né? Aqui no futebol brasileiro, que atuam no Jeju United da Coreia. Vale dizer que no último campeonato da K-League, eles ficaram na 7ª posição, né? Ali entre os 7 primeiros, digamos assim, da competição da K-League, né? Bom, esses são os detalhes sobre o Jeju United, né? O adversário do Bayern de Munique. Bom, gente, só lembrando que é o primeiro confronto na história entre o Bayern de Munique e o Jeju United, né? Ou o Jeju SK da Coreia, como prefiram chamar. Falando agora detalhes do Bayern de Munique, né? Do Bayern de Munique para o jogo, o Bayern de Munique deve entrar com uma escalação mais, como é que eu posso dizer, mais conhecida, né? Popularmente pelos torcedores, do que as escalações que o Kompany vinha entrando, né? Nos últimos 2 amistosos de pré-temporada que a equipe fez. Porque justamente vários jogadores da equipe principal estão de volta, né? E vão participar dessa turnê, tanto nesse jogo contra o Jeju United nesta terça-feira, contra também o jogo contra o Aston Villa, lá na próxima sexta-feira, dia 7, lá em Hong Kong, na China. O que vale dizer também, gente, é que isso é muito lógico, mas acho que vale colocar. O Bayern de Munique vai
sair da Coreia do Sul para a China, creio que, bom, pelo que eu pesquisei, né, pelo que eu fiquei sabendo, que eu não fiquei sabendo assim exatamente quando, gente, esse é o problema. Mas pouco depois do jogo, tá? Pouco depois do jogo contra o Jeju United, o Bayern de Munique deve estar se encaminhando para Hong Kong, na China, para fazer esse outro jogo amistoso, dessa vez contra o Aston Villa. Beleza? Dito isso, bora passar a possível escalação do Bayern? Bom, os desfalques que não foram, né, para essa turnê na Ásia, os amigos já sabem, né? Musiala, Lennart Kau, Harry Kane. Vamos lembrar, Musiala, ele fez uma pequena cirurgia no joelho, não por lesão, mas para melhorar algumas coisas no joelho dele, que ele ainda estava sentindo algumas dores. O Lennart Kau, de fato, está machucado, então está voltando, né? Só agora para transição física. O Ismael Zaibari, ele já fez seu primeiro treino com bola, claro, de maneira individual, lá na Zebenstrasse, que é o centro de treinamento do Bayern de Munique. O Michael Olise, junto ao Harry Kane, só voltam de férias após a volta da equipe lá da Ásia. Então eles vão voltar a treinar. Outro jogador também aqui que eu me esqueci, rapaz. Espera aí, vamos ver de quem que eu tô me esquecendo. São esses, gente. São esses mesmo. Acho que eu tô me esquecendo de alguém, mas... Bom, o Laimer viajou, né? Conrad Laimer viajou. Então, enquanto a isso, não tem um problema. Bom, o Gnabry, né? Sérgio Gnabry. Esse jogador tá treinando em separado, beleza? E é outro que deve voltar a treinar com a equipe, deve voltar a figurar, né, na equipe do Bayern de Munique, após a chegada da equipe dessa turnê na Ásia também. Agora sim, né? Vamos à provável escalação. O Reich no gol, ou Jonas Urbi. Muitos sites estão indicando que o Reich vai como titular. Mas o Urbi, né, tá nessa pré-temporada também, viajou com a equipe e não tem lesão, né? Então, o Reich ou Urbi no gol. Isso não foi definido ainda. Bom, o Stanisic na direita, tá? Na esquerda, o Nathaniel Brown, o Bishop. E aqui eu tô achando um pouco estranho esse ponto nessa escalação, porque na escalação dita nos sites, mostra o Bishop, beleza, no meio de campo, é um volante, tranquilo, mas mostra também o Michael Cardoso, uma espécie de segundo volante, que não faz nenhum sentido, nem biotipo esse jogador tem para ser segundo volante. Lembrando, ele é um ponta, é o brasileiro, né? Michael Cardoso. Então, creio eu aqui, gente, sinceramente, que o Ibrahimovic, né, o Arion Ibrahimovic vai ser recuado para segundo volante, que faria mais sentido. Afinal, é um jogador de bom passe, é um jogador que é a posição que ele prefere jogar. É como um meio campista, mas um meia ofensivo. Então, teria mais a ver, certo? O Felipe Chaves, com o meia, o peruano. Por um lado, Michael Cardoso, Bastian Assomo ou Armindo Sieb, beleza? Um dos dois como centroavante, mas segundo o site, o Bastian Assomo. E o Luiz Dias, na outra ponta, ao menos é o que os sites estão indicando, que ele já entraria como titular. Lembrando, Luiz Dias, gente, e é por isso que eu estou botando em xeque essa escalação, o Luiz Dias voltou a treinar com a equipe do Bayern de Munique no último dia 2 de agosto, tá? Porque no dia 1 ele volta para se apresentar ao Bayern de Munique, mas já para viajar para a Coreia do Sul, e só começou a treinar mesmo com o Bayern de Munique no dia 2, tá? Vamos lembrar, esse jogo vai acontecer nessa terça, dia 4. Então não sei se o Kompany vai optar por colocá-lo como titular. Eu creio que ele vai entrar no jogo, mas no segundo tempo.
Então, se não for ele, poderia se colocar aqui, por exemplo, Kimmich e Bishop, beleza? O Arion Ibrahimovic mesmo, com o meia. O Maicon Cardoso, o Bastian Assomo e o Insdon Mike, beleza? Na outra ponta. Ou até mesmo colocar o Ibrahimovic na ponta esquerda. Botar, por exemplo, aqui vamos ver um jogador aqui, o Palinha, né? Botar um Palinha aqui com o Kimmich, ou até o Pavlovic com... Botar por exemplo, Kimmich, Pavlovic e Bishop. O Bishop também faz a meia tranquilamente, sem problema nenhum. Fez isso várias vezes já. E na frente colocar o Maicon Cardoso, como já citei, o Bastian Assomo e o Arion Ibrahimovic, gente. Certo? Lógico que ele pode botar também o Felipe Chaves aqui e deixar aí por exemplo, o Bishop com, não sei, o Kimmich ou o Pavlovic, beleza? Tem várias opções. Gente, eu só tô falando assim, existe uma provável escalação que está sendo divulgada. Eu só duvido um pouco que seja essa escalação, tá? Devido aos fatores que eu tô alegando aí. Então, essa é uma provável escalação do Bayern de Munique para esse jogo contra o time do Jeju United da Coreia nessa terça-feira, beleza? Após o jogo, gente, no próximo vídeo, lógico, a gente traz aqui os detalhes que puder trazer, porque detalhe, esse jogo a princípio não tem transmissão para o Brasil, não tem ninguém que vai transmitir, então eu vou tentar achar alguma maneira, mas jogo improvável, beleza? Mas em sabendo do jogo, trago ainda mais detalhes, caso não, a gente vai ter que caçar detalhes, né, para trazer aqui, beleza? Gente, só aproveitando que eu ainda estou falando do Bayern de Munique, para trazer mais um ponto. Se está havendo muita especulação, porque é incrível como o pessoal faz especulação em cima do Bayern de Munique, né? Incrível. A nova agora é que o Bayern de Munique estaria de olho no Benjamin Sesko, atacante esloveno do Manchester United. Gente, é o seguinte, o Sesko, a princípio, vai ser o titular do Manchester United, centroavante, na atual temporada. O Sesko tem multa. O Bayern de Munique pode até monitorar esse jogador a longo prazo, mas a intenção, dito por dois diretores do Bayern de Munique, o Drezen, o Mark Zebel, e como se não bastasse também o Uli Hannes, que é o presidente honorário do Bayern de Munique, ex-presidente de honra, os três, um discurso só. A intenção é renovar o contrato do Harry Kane, tá? E até 2027, renovar até 2029. As negociações estão acontecendo e vamos ver o que vai dar. Fora isso, se tem que testar, por exemplo, o Ismael Zaibari, que sim, faz a ponta, faz a meia, faz a volância, mas ele é mais centroavante de origem, tá? Então, assim, é um jogador que será testado no Bayern de Munique para ser esse outro centroavante da equipe, beleza? Essa é a informação. Então, qualquer especulação dessa de que vai contratar não sei o que, e papapá, e popopô, pode acontecer daqui para o final da janela, gente. Mas agora, não acho que vai rolar. Até porque o que o Bayern de Munique fala, através de sua diretoria, é que as contratações acabaram. A intenção agora é vender. Vender o Palinha, vender o Sacha Boey e vender o Brian Saragossa. E só, beleza? Mais nada. Vamos lá, gente. Jogo encerrado. Campeonato Argentino. Atlético Tucumã 0. 0 também para o Huracan. Huracan 0. Atlético Tucumã também 0. Aqui, campeonato argentino. Bom, galera, fecha o vídeo por aqui. Abraço a todos, até a próxima. Se inscreva no canal aí. Como nosso amigo Raiz sempre fala aqui, gente, se puderem
colocar nas redes sociais, divulgando o canal, né? É um imenso favor que os amigos fazem aí, certo? É uma ajuda tremenda, beleza? Mas já deixando o like, já tá ajudando um bocado, tá certo? Então é isso. Peço o like mais uma vez e fui!